Abra sua Bíblia em Daniel, aleluia, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai estar aqui no telão. Verso 11 diz assim: Ele disse, Daniel, homem muito amado. Até aí. Amém? 10, 11. Ele disse, Daniel, homem muito amado. O tema da nossa igreja esse ano é uma igreja que ama. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, sobre o amor. Amém? Mas antes disso eu quero que você feche seus olhos, porque você orou pela minha vida. E eu quero que você ore agora pela sua. Porque eu não sei o que te motivou a estar aqui. Eu não sei se você entende a grandiosidade que é entregar os seus primeiros dias a Deus. Eu não sei o que você entende que a palavra do Senhor pode reestruturar, renovar, reconciliar, restaurar a sua vida. Ou às vezes você veio porque era um programa à noite, você não queria ficar em casa. Mas eu quero que você ore ao Senhor agora e fale o que te trouxe aqui. O porquê você está aqui nessa noite. O que você tem buscado de Deus. O que você tem buscado da palavra do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos e fale com Ele, em nome de Jesus. Porque não vai ser eu que vou te dar, não são os pastores, mas é a palavra do Senhor, é a presença dEle que vai tocar na sua vida nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos a Tua igreja diante do Teu altar. Senhor, eu não sei o que motivou eles estarem aqui na Tua casa, ó Deus. Eu creio, ó Deus, que é a Tua palavra e a Tua presença. Mas se há algum sentimento ao contrário disso, ó Deus, Pai, encontra esse coração agora e molda eles, Senhor. Que eles possam ter sede, fome do Teu Espírito Santo. Que eles possam desejar, Senhor amado, uma vida transformada. Que eles possam ouvir a Tua voz e obedecer, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, muda o que tem que ser mudado, ó Deus. Restaura o que tem que ser restaurado. Cura, Senhor, o que tem que ser curado, ó Deus. Mas opera a Tua graça, os Teus milagres neste lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, como igreja nós oramos, nós clamamos, Senhor. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Porque sabemos que o Senhor vai fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é amados por Deus. Olha aí para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele, amados por Deus. Não é amado pelo seu irmão, não é amado pela sua mãe, não é amado pelo seu pai, não é amado pelo seu noivo, é amados por Deus. Amém? E nós vamos falar um pouquinho disso nessa noite. Porque qual tem sido o nosso combustível na nossa vida espiritual com Deus? Qual é o nosso combustível quando nós falamos que vamos na igreja? Qual tem sido o combustível que nos leva a buscar um ministério? Ou qual tem sido o combustível que nos leva a querer algo mais na nossa vida? Seja um casamento, seja uma faculdade, um diploma. Caminhar, viver. O que tem sido o nosso combustível? Que faz a gente, como pessoa, almejar e ir além do que nós somos hoje. Porque nós temos metas, amém? Nós acordamos, trabalhamos, fazemos as nossas obrigações, depois dormimos, acordamos novamente, e assim é o ciclo da vida, não para. Mas quais são os combustíveis para a gente continuar caminhando e não morrer no meio do caminho? Continuar acordando todos os dias, sem desistir. Sabe aquele dia, Pedro, que você acorda e tem que fazer um monte de serviço? Qual é o seu combustível? Que faz você levantar da cama
e falar, eu vou tomar o meu café e vou para mais um dia? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos nessa noite. E nós vamos falar um pouquinho desse combustível. Porque existe dois tipos de combustível. Existe aquele combustível correto, que nos leva ao propósito. E existe aquele combustível que nos tira do propósito. Sabe quando você vai abastecer seu carro num posto de gasolina, que a gasolina está adulterada? Que você abastece, paga lá e de repente no meio do caminho o seu carro pifa, acontece um monte de coisa, você fala, meu Deus, mas o que aconteceu? É assim, porque quando nós caminhamos com combustível errado, quando nós caminhamos com combustível adulterado, nós paramos no meio do caminho, nós não conseguimos cumprir os nossos objetivos. Será que alguém aqui já começou algo e deixou pela metade e não terminou? Meu Deus, quantas vezes eu fiz isso no meu passado? Quantas vezes eu começava algo e não terminava? Essa era eu. Naquele começo era aquele gás, eu vou fazer. Nossa, é isso, é esse direcionamento. Depois chega no meio do caminho, você vai desanimando, não era. Aquele livro que você pega para ler e deixa pela metade. Quantos não tem na prateleira um monte de livro pela metade? O curso que você começa e para. Os planos de casamento que aí você fala, não, vamos deixar para mais daqui a 1 ano ou 2, está tão bom assim mesmo. Porque você começa num gás e para pela metade, porque está com combustível errado. Mas o que seriam esses combustíveis errados? Tem vários. Um deles para você que é pai e mãe, colocar o seu combustível no seu filho. Nossa, bispa, é um combustível errado. Querer levantar todos os dias para cumprir o seu objetivo de vida, porque você hoje é pai e mãe. Porque um dia o seu filho vai crescer e vai constituir família. O seu combustível não tem que ser apenas o seu filho. O seu combustível não tem que ser apenas os elogios que você recebe. Sabe os elogios que falam assim, você faz tão bem isso. Você prega tão bem, por que você não fala para o bispo para você começar a pregar? Você é tão eloquente, você fala tão bem, você é tão comunicativo. Mas você canta tão bem, toca tão bem, porque você já não entra para o louvor. E aí aquele combustível dos elogios, das pessoas falando, vai te dando um gás para você começar a fazer algo que nem é hora e nem é tempo ainda para fazer. Ou sabe aquele sentimento falso, aquelas bajulações que fica falando, mas é mentira. Fala, você devia fazer, você canta tão bem, mas por dentro a pessoa fala, pelo amor de Deus, quando pega o microfone, mas fala só para te agradar, só para ser seu amigo, só para ser o melhor amigo, a melhor pessoa do seu lado. Inventa 1001 histórias para te colocar aquele combustível que não é verdadeiro. E faz você parar na metade do caminho, porque você fala, é verdade, eu vou fazer. Eu vou entrar para o louvor agora, eu vou fazer um curso, eu vou dançar, eu vou fazer, porque é isso. São combustíveis errados. Porque o que nos motiva não são esses tipos de combustível. O que nos motiva, o que nos conduz para não parar pela metade, existe apenas um combustível, que é o amor de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Verso 17. A palavra do Senhor diz assim: e uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Amém? Vamos ler novamente? Este é meu filho amado, em quem me agrado.
O combustível verdadeiro para a gente conduzir o propósito de Deus é o amor. E é o amor de Deus por nós. Não é o amor que você recebe do seu esposo, ou do seu filho, ou da sua esposa. É o amor que você recebe de Deus. Amém? Deixa o versículo aqui. Porque eis que uma voz dos céus dizia. É o amor que vem de Deus, que vem do alto. Você não precisa esperar esse amor de quem está do seu lado. Você precisa almejar e desejar esse amor de Deus. Porque ainda onde você mora, ainda que a sua família, ainda que seus amigos não te amem de verdade, o seu combustível não tem que ser esse. Ai, aonde eu moro ninguém me ama, ninguém gosta de mim, todo mundo fala que eu não sou capaz, eu vou parar, eu não vou fazer mais nada. O seu combustível não é esse. O seu combustível é o amor do Pai, que vem do céu para a sua vida. Esse foi o combustível para Cristo. Jesus começou o seu ministério depois que ele foi abastecido desse amor. Porque o ministério dele começou ali, depois que ele se batizou. Esse é meu filho amado. O amor de Deus o encheu para ele cumprir um propósito. Porque quando nós somos cheios desse amor verdadeiro, nós estamos prontos para cumprir um propósito. Uma igreja que ama, ela cumpre propósitos. Mas é uma igreja que ama com esse amor verdadeiro que vem de Deus para nós. Não é aquele amor nosso que na primeira vez que o irmão peca contra nós, nós viramos a cara. É por isso que o Senhor fala para a gente perdoar 70 vezes 7. Porque pelo nosso amor nós não perdoamos nenhuma vez. Mas pelo amor dele, que ele nos enche, ele fala: filha, você é capaz, perdoa de novo. Ah, te magoou? Perdoa de novo. Ai, fez de novo? Perdoa mais uma vez. Porque o meu amor te torna capaz para perdoar. É o amor dele que nos enche com esse combustível para conduzir até o propósito. E muitas vezes, se você fazer uma reflexão hoje de quantas vezes você parou, você vai perceber que provavelmente você estava se abastecendo de maneiras erradas. Ah, eu vou começar um curso porque eu acho que eu levo jeito para isso. Está errado. Eu preciso ser cheio do amor de Deus, porque eu vou começar um curso porque eu sei que eu vou ter um propósito através desse curso. Ainda que eu pague um preço, ainda que seja difícil, eu vou ter um propósito através desse curso, para cumprir um chamado. Ah, eu vou casar porque eu amo ele. Não, está errado. Você vai casar porque o Senhor te amou e você tem um propósito no casamento, que é fazer o seu cônjuge feliz. Nós fazemos algo porque Ele nos amou primeiro. Ele nos encheu de tal maneira para que nós não paramos na metade do caminho. Ah, eu não quero mais saber. Não tem como nós sermos abastecidos desse amor e parar o nosso ministério na metade do caminho. É uma resposta de que nós não estamos abastecidos do amor de Deus. Você está abastecido de amor dos seus irmãos que te convidou, dos seus irmãos que vão no culto com você, do seu líder espiritual, do seu pastor, mas não está abastecido do amor de Deus. Porque na primeira coisa que acontecer na sua vida, você para. A primeira coisa que seu líder fizer para você, você vai virar a cara e não vai querer mais saber de Deus. Porque você está abastecido por amor de homens. Sendo que homens são falhos. Agora, quando nós enchemos desse amor de Deus, quando nós entendemos que é Ele que nos abastece, nós não desanimamos. Ou melhor, vai ter dia que você vai se sentir angustiado. Vai ter dia que você vai se sentir triste, vai ter dia que você vai chorar, mas você não vai desistir do propósito, porque você entende que é Ele que te abastece do seu amor e te faz conduzir para o propósito. E eu quero falar um pouquinho nessa noite com vocês sobre Daniel. Daniel, um jovem inteligente, habitava ali no meio do seu povo, com a sua família.
E de repente, quando os babilônios tomaram o controle de toda a região onde ele morava, ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas ele, como nós lemos em Daniel 10, Deus fala assim para ele: Daniel, homem muito amado. Então ele foi levado, ele foi cativo, ele foi tirado do meio do seu povo. Ele ficou distante dos seus parentes. Provavelmente tinha sua mãe, provavelmente tinha pai. Tinha ali o seu povo, quem o instruiu, porque afinal ele era um homem muito inteligente, então investiram nele. Um homem não, um jovem, porque nessa época ele era jovem. Investiram nele, investiram na inteligência dele, ensiná-lo os princípios de Deus. E aprendendo os princípios de Deus, ele foi cheio do amor do Pai. Deus o amou de tal maneira que o encheu do seu amor e deu combustível a ele, para que quando ele foi tomado como cativo e levado para uma terra estrangeira, uma terra hostil, uma terra que habitava os seus inimigos, uma terra que só acontecia coisas que não era do seu princípio. Afinal ele cresceu na sua infância aprendendo que era A. E aí ele foi para um lugar que não viviam o A. Viviam em pecado, viviam em idolatria, em prostituição, adoravam outros deuses. E eu imagino que para um moço, um ser humano como eu e você, isso é muito difícil. Porque quando nós vamos na casa de alguém, às vezes um conhecido, um amigo, que o ambiente não está muito agradável, nós falamos: nossa, que ambiente pesado, eu não estou me sentindo bem. Não é assim? Não condiz com o que eu creio. Não condiz com o que eu aprendi, não condiz com o que eu prego, não condiz com o que eu falo. Imagina a dificuldade para esse moço, para esse jovem, de ter sido tirado do seu povo, ter levado cativo, para habitar no meio de um povo que não acreditava no que ele acreditava, que não ouvia o que ele ouvia, que não falava o que ele falava, que não comia o que ele comia. Mas o combustível dele foi o amor. E o primeiro princípio que nós vamos falar nessa noite é: quem é amado por Deus, entende o seu propósito e é fiel a Ele. O amor era o combustível de Daniel. O amor de Deus por ele era o combustível que o conduziu para o propósito. E ele entendia o propósito. E quando ele entendeu o propósito, ele foi fiel a ele. É para ir? Eu vou. Eu não vou lutar. Estou indo. Eu vou ter que morar no meio desse povo? Eu vou morar. Eu vou ter que servir esse rei? Eu vou servir. Eu vou ter que interpretar sonhos para acalmar o coração dele? Eu vou interpretar. Eu vou ter que clamar por salvação por eles? Eu vou clamar. Porque ele entendia o seu propósito. Se ele tivesse ido, um Daniel, que vivia à base só dos seus sentimentos, ele ia querer desejar a morte desse rei. Ele não ia querer viver ali, ele ia preferir a morte. Ele não ia se preocupar com os sonhos, se ele ia ter que dar interpretação ou não. Para ele a morte ia ser lucro, porque ele estava ali só pelo amor dele. Mas pelo amor de Deus ele entendeu um propósito, que ele faria a diferença naquele lugar. E ele fez. Em cada capítulo esse moço fez a diferença em quem o cercava. Ele conduziu reis a acreditar no seu Deus e falar: não mexam com o Deus dele. Creia que o Deus dele pode fazer e acontecer, porque ele tinha propósito. Será que se alguém viesse hoje aqui e nos conduzisse cativo, longe do nosso pai, da nossa mãe, da nossa casa, da nossa família, e levasse nós para um lugar hostil, que não tem nada a ver com o que você acredita, nós teríamos amor em fazer alguma coisa?
Ou nos trancaríamos no escuro e desejaríamos a morte todos os dias. E desejaríamos não fazer mais a diferença em lugar nenhum. Mas ele entendeu o seu propósito. Porque ele era amado por Deus. Qual é o nosso propósito em Deus? Você já fez a sua pergunta? Essa pergunta para a sua vida? Porque muitas vezes nós não sabemos o nosso propósito, porque nós não sentimos amados por Deus. Nós colocamos tudo à frente. As nossas crenças, quem éramos, porque até ontem éramos pecadores, até ontem não sabíamos de nada, até ontem éramos viciados, até ontem estávamos na prostituição, até ontem éramos mentirosos. E essa crença gruda em nós, que não nos deixa, não nos permite viver verdadeiramente o amor de Deus. Porque quando nós entendemos o amor dele por nós, nós entendemos o propósito que ele tem nas nossas vidas. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Você já fez essa pergunta? Olha para o seu irmão agora e fala, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? E com muito jeitinho falar, meu querido, o propósito com certeza não é você esquentar a cadeira. Com certeza. O propósito de Jesus era tão intenso, que quando ele recebeu o amor de Deus, ele seguiu. Ele não foi amado, ele não foi desejado, pelo contrário, ele foi perseguido, humilhado, até ser crucificado. Mas mesmo assim, ele não ficou parado. Muitas vezes nós temos medo de se levantar por ser perseguido. Imagina, eu vou fazer? O que vão falar de mim? Eu vou trabalhar? Não, eu não sei. Ai, vai que o irmão acha que eu estou querendo roubar o lugar dele. Vai que o irmão acha que eu estou querendo me aparecer. Não existe isso. Cada um é chamado para um propósito. Você nunca vai roubar o propósito do seu irmão, porque os propósitos são individuais. Cada um tem o seu. Então, se você não cumprir o seu, vai ficar um vácuo, um buraco, vai ficar aberto. E aí você vai prestar conta com Deus. Por que não cumpriu o seu propósito? Porque ninguém pode fazer o que Deus mandou você fazer. O propósito que Deus coloca para você é você. Se você dizer não, outra pessoa vai se levantar, mas o propósito é dele. Ele pode até cuidar da mesma área, mas ele vai fazer do jeito dele, com o coração dele, com o amor que Deus deu para o coração dele. Não é o seu propósito. E nós conseguimos nos prender com a desculpa, eu não quero pegar o lugar de ninguém. Eu não quero que a pessoa ache que eu vou tomar frente. É tempo de se levantar e cumprir o propósito. E às vezes hoje você está aqui e não sente esse amor. Fala, bispa, como eu queria, mas eu ainda me sinto vazia. Eu ainda sinto que eu não tenho esse amor, essa chama, esse fogo de Deus, que me preenche, que me aquece, que cura as minhas feridas e me levanta para fazer algo diferente. E a minha oração nessa noite é que Ele te envolva desse amor, para que você saia daqui de um jeito e volte amanhã aqui pronta para cumprir o seu propósito. Porque Ele te chamou para um propósito. Nós ouvimos desse altar que nós precisamos dar o que nós recebemos. Nós precisamos nos relacionar com pessoas. Nós precisamos ter mudança de mente. Esses são os propósitos. O Senhor quer te encher do amor dEle para que você faça tudo isso. Porque se você não abrir o seu coração para receber o amor dEle, pelo teu amor você vai parar na metade do caminho. Porque tudo passa. O amor por nós mesmos, se não cultivarmos, se não preencher com o amor de Deus, ele se esfria. Senão casamentos não acabaria, noivados não acabaria, relacionamento de pais e filhos. Quantos pais e filhos não se falam mais?
Aquele melhor amigo que você fala, eu quero envelhecer contigo, minha amiga, meu amigo. Vai passando os anos, não é mais a mesma coisa. Porque esse é um amor nosso. É um amor carnal. O Senhor quer nos encher nessa noite do amor dEle, que vem do céu para a sua vida. É um amor que não tem fim. É um amor que não se mede. É um amor que capacita. É um amor que cura feridas. É um amor que preenche os vícios. É um amor que liberta. É um amor que restaura. É um amor que aviva aqueles que estão mortos. Esse é o amor de Deus. E quem é amado por Deus, entende o seu propósito. Aleluia. Abra sua Bíblia em João 3, verso 16. João 3, verso 16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o amor de Deus. Olha o amor que iniciou tudo isso. Ele só enviou o seu Filho porque Ele nos amou. E Jesus só começou o seu propósito porque entendeu esse amor. Foi o amor de Deus por nós que enviou o seu Filho amado. E o amor de Deus por Cristo que o conduziu para a cruz. Às vezes nós falamos assim, Jesus me amou de tal maneira, Jesus me amou tanto que se entregou na cruz. Não, Jesus foi preenchido pelo amor do Pai, que nos amou de tal maneira que enviou Ele. E através desse amor, Ele foi até a cruz por nós, para nos dar a vida eterna. E quantas histórias de pessoas que entenderam o seu propósito, através do amor de Deus e fez a diferença. Se a gente for falar na Bíblia, aqui nós temos várias. Se for falarmos de pessoas mais próximas de nós, nós também temos. Noé recebeu tanto amor de Deus, que seguiu o propósito e construiu a arca. Você acha que ele ia construir a arca porque só amava o povo? Ou amava os filhos e a esposa? Sim, ele amava. Mas quando você ama pelo seu amor carnal, nas primeiras vezes que as pessoas começam a te julgar, e falam, você está louco? O que você está fazendo? O que é isso? Você desiste, se esconde. Mas quando o amor de Deus o envolveu, ele foi e fez o propósito, que era a arca. Não é assim? Aí quantas vezes eu preguei sobre Ruth? Oh, mulher abençoada, que amava a sua sogra, que amava a Deus. Não, Deus a amou primeiro. E a encheu de um amor de tal maneira que ela entendeu o propósito, que teria que cuidar da sua sogra até a morte. Quantas histórias que nós lemos na Bíblia e nós achamos que era amor por pessoas. E hoje nós entendemos que não era amor por pessoas, era o amor do Pai por elas, que transmitia através delas para pessoas. Porque o que nós temos para oferecer? Meus queridos, nós somos pecadores. O que nós temos para oferecer? Hoje nós estamos bem, amanhã nós falhamos. Hoje nós somos educados, de repente amanhã nós já estamos de mau humor. Por nós mesmos nós não temos nada a oferecer. Mas o amor de Deus nos envolve e nos dá conteúdo e muda a nossa história para que a gente ofereça algo para alguém. Muda a nossa história. Muda os rótulos, muda as crenças. Esse é o amor de Deus que muda as crenças. Quem era eu há anos atrás? Quem era a Patrícia? Quem era você? Qual foi o rótulo que colocaram na sua vida?
Não sei. Você sabe. O que falaram? E muitos rótulos são de quem está perto, não é de quem está longe. Porque os rótulos que a gente recebe de quem está longe, a gente se esquece. Ah, mas na escola eu sofria bullying, depois daqui a pouco passa. O problema é dentro de casa, o problema é os irmãos, é os pais, é os tios, é os primos, é padrasto, é madrasta, é quem caminha do lado. Quais são os rótulos que eles colocaram na sua vida? E isso te paralisou até hoje. Para você achar que você não é capaz de ser alguém em Deus. Achar que não é capaz de amar como Deus amou. Achar que não é capaz de servir a Ele. Achar que não é capaz de ter mudança de vida. Ah, mas minha mãe sempre falava que eu não ia dar em nada. Eu não vou dar em nada mesmo. São rótulos. O amor de Deus te envolve para quebrar crenças. Para quebrar rótulo. Porque Deus não te conhece por apelido. Ele conhece a cada um de nós por nome. O propósito, como eu disse, é individual. Ele te ama de maneira individual. Porque foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te desenhou. Seu pai e sua mãe nem sabia que você ia nascer. Então o que vem da boca deles, meu amor, é só rótulo. O que vem de Deus que é propósito. Porque é Ele que te desenhou. Quantas pessoas estão paralisadas até hoje por palavras que recebeu na infância? São rótulos. Propósito vem de Deus. Rótulos te prende. Rótulos te trava. Você compra alguma coisa, você quer comer, você fica lá louco para abrir o rótulo, para abrir o plastiquinho, para tentar. Você quer abrir a tampa, você fica desesperado porque aquilo não abre. Aquilo deixa preso. Rótulo faz isso. Não te deixa viver, não te deixa caminhar, não te deixa desfrutar do que Deus tem para você. Jesus tenta trabalhar na sua vida, Deus tenta te usar, mas o rótulo está te prendendo. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer, é Ele que te dá propósito, é o amor dEle que te envolve. Ele abre os rótulos nessa noite, Ele te deixa livre para fazer e cumprir o que Ele desejou para você. Não viva por rótulos, porque o amor de Deus nos faz viver por propósitos. Propósitos. Aleluia. E Daniel entendeu o seu propósito e foi fiel a ele. Ele entregou mensagens para os reis, ele chamou todos eles para arrependimento, ele recebeu visões de Deus, e isso porque ele era amado do Pai e cumpria o seu propósito. Senão nada disso acontecia. Porque se nós não recebemos o amor de Deus e não cumprimos o propósito, não tem como Ele nos usar. Nós podemos até pensar que estamos sendo usados, mas paramos na metade do caminho. Você já ouviu falar, ai, mas aquele pastor pregava tanto, e hoje não quer mais saber, abandonou, fechou a igreja, desviou, é porque fugiu do propósito, não estava envolvido. Ele se envolveu no amor dele, no ego dele, na vontade dele, mas não se envolveu no amor de Deus. Porque quando nós nos envolvemos no amor de Deus, nós não nos paralisamos. Nós continuamos no propósito, seja para a cruz, seja para a cova, seja para onde for. O amor nos leva para o propósito. Esse é o amor. Esse é o amor de Deus. Não é o amor de homens. Não é o que eu acredito que eu sou capaz. Eu não sou capaz de nada. Enquanto a gente achar que nós somos capazes de alguma coisa, é Ele. É o amor dEle, é o propósito dEle, é Ele que faz. Você acha que se Daniel achasse que ele era alguma coisa, ele ia sobreviver naquele lugar? Ele ia ser morto na primeira hora, na primeira murmuração. Ele entendia que era Ele. Aleluia. 2, oh glória a Deus. Quem é amado por Deus não se contamina. Quando nós somos cheios desse amor, nós não se contaminamos. Quando Daniel chegou naquele lugar, a primeira coisa que aconteceu foram levar manjares a ele. Foram levar comidas do rei. Para muitos ia ser, nossa, que banquete. Hoje eu vou comer bem. Não é assim? Quantos crentes é assim? Não pode ver uma festa, pode estar tocando funk a noite inteira, mas está comendo, está feliz. Não é?
O banquete do rei, eu quero isso, ó glória. Mas para Daniel foi diferente. Ele falou, eu não quero manjares. Eu não quero vinho. Eu não vou me contaminar. Eu quero legumes e água. Porque quando eu entendo que eu sou amada por Deus e que eu tenho um propósito, eu não me contamino. Não é as coisinhas desse mundo que vai me tirar do propósito. Sabe aquilo lá, eu não vou na igreja hoje porque chegou a exposição. Meu querido, a exposição é uma praga. Porque chega culto de domingo em época de exposição, metade da igreja não vem. Porque foge do propósito, vai para os manjares lá de fora. Mas Daniel não se contaminava, eu não me contamino. Porque eu sei do meu propósito. Quando o amor me envolve, eu não aceito manjares. Quando o amor de Deus me envolve, meu querido, não há vinho, não há comida, não há manjar, não há nada. Eu fico a pão e água, mas eu fico no propósito. Mas como assim você vai ficar legumes e água? O rei vai ver que você vai estar abatido, que você vai estar magro. Ele vai me matar se isso acontecer. Eu fico, olha, me dá uns dias. Aí você volta aqui e vê. Se minha aparência não estiver bem, eu como que você está falando para mim comer? Volta lá, ele estava lindo, belo. Porque nesse eu ficar com água. Se eu estiver no propósito, eu estou cheia do Espírito Santo. Eu vivo o que Ele quer. Não é manjares, é presença. Não é a comida, é o propósito. E voltou lá e ele estava lá fortão, lindo, cheio da presença de Deus. Porque ele sabia o seu propósito. E quando nós entendemos que nós somos amados por Deus, nós não nos contaminamos. Não há nada que fale mais alto do que esse amor. Quando nós entendemos o amor dele por nós. Não há nada. Parem de querer falsos combustíveis. Combustível, para. Não se contamina. Para de querer se encher das palavras de um namorinho lá fora. Não se contamina. Para de querer se encher com pornografia. Não se contamina. Para de querer se encher com mentiras. Não se contamina. Porque quando o amor de Deus nos envolve, quando nós sabemos que somos amados por Ele, nós não nos contaminamos. Nós dizemos não à nossa carne, nós dizemos não à nossa vontade. Você acha que Daniel não estava com fome? Ele estava. Você acha que às vezes não deu aquela vontade de comer uma carne? Com certeza, ele era como eu e você. Mas ele não se contaminou. Não se contamina. O amor de Deus nos envolve de tal maneira que nós não nos contaminamos. Amém? 3. Quem é amado por Deus tem foco. Direcionamento. Eu nunca começo algo, se eu sei que o Senhor me ama, que se eu sou cheia do amor dEle, sem saber para onde eu vou. Eu estou aqui, mas o que eu estou fazendo aqui? Quem é amado por Deus tem foco, começa as coisas sabendo aonde quer chegar. Primeiro de tudo, nosso foco é o céu. Aqui você cumpre propósito, mas o foco é lá. Quando eu sou amado por Deus, eu tenho um foco. Eu não se desvio. Eu continuo caminhando naquela direção. Daniel orava com a janela aberta para Jerusalém, porque ele tinha um foco. Eu estou aqui preso, mas meu foco é meu povo. Meu foco é minha cidade, meu foco é meu Deus. Então quando ele ia orar, ele abria a janela focado para aquele direcionamento, porque ele tinha foco. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho porque nós não temos foco. Eu preciso ter foco para terminar uma faculdade. Eu preciso ter foco para terminar os estudos. Eu preciso ter foco para parar com um vício. Eu preciso ter foco para pegar firme numa igreja. Eu preciso ter foco para pegar firme com Deus. Eu preciso ter foco.
Um dia eu quero, um dia eu não quero. Um dia eu quero, um dia eu não quero. Um dia eu aceito, no outro dia eu desaceito. Eu nunca vi isso. Mas um dia a gente aceita Jesus, no outro dia a gente desaceita. No outro dia a gente aceita, no outro dia a gente desaceita. Não tem foco. Quando o amor de Deus nos envolve, nós temos foco. É aquilo. É aquele direcionamento. Aquela pessoa que sabe que é amada por Deus, ela tem foco. Ainda que eu tenha que participar dentro de uma cova de leões, eu tenho foco. Daniel, ele foi jogado na cova de leões por aqueles que estavam ao redor dele. E mesmo assim ele não perdeu o foco. Ele poderia ter saído de lá no outro dia e falado: eu não quero saber mais de nada. Não é para orar, eu não vou orar mais. Não é para fazer, eu vou seguir certinho o que vocês querem. Porque vocês imaginam e acham que foi fácil passar uma noite inteira numa cova de leões. A gente lê assim, acha uma história de um conto de fadas, né? Ah, deve ter sido super gostoso. Olha a experiência dele. Caiu numa cova escura, úmida, fedida, cheirando fezes e urina de animais. Imagina, às vezes você vai no zoológico, você chega perto da jaula, aquele cheiro horrível. Imagina uma cova, pequena, escura. Aí foi jogado lá, não sabendo a que instante que ia morrer. Tipo, o leão está com fome ou não está? Será que comeu agora? Será que vai me comer depois? E de repente fecham a entrada da cova e fica tudo escuro, não tem para onde sair. E você passar a noite inteira naquele lugar. Você acha que foi fácil? Não foi. Ele tinha tudo para no amanhecer mudar de rota. Falar: Senhor, obrigado. O Senhor enviou o anjo, fechou a boca dos leões. Mas olha, me perdoa, Deus, a partir de agora eu vou mudar o foco. Meu coraçãozinho não aguenta outra cova. Não é assim? Ele tinha tudo para falar isso, e Deus não ia proibir ele. Nós temos uma livre escolha. Mas ele era envolvido com um amor tão grande de Deus, que no amanhecer o choro pode durar uma noite, não é assim? Com certeza ele chorou, com certeza ele orou, com certeza ele clamou, mas a alegria vem pela manhã. Aí o rei acordou, na verdade o rei nem dormiu, porque assim, as pessoas que te fazem mal, você pensa que elas estão felizes, mas elas ficam incomodadas, porque todo mundo sabe que quando mexe com o ungido de Deus, alguma coisa vai acontecer. Então naquela noite o rei não dormiu. Naquela noite o rei não brincou, não se satisfez, não comeu, ficou angustiado a noite inteira, esperando amanhecer o dia para ver se Daniel estava vivo. E chegou lá, Daniel estava lá, feliz da vida. Viva o rei! Meu pai, Deus, mandou um anjo aqui essa noite, fechou a boca dos leões, e eu estou aqui. E aí, se fosse nos dias de hoje, 2020, eu tenho certeza que amanhã todo mundo ia estar idolatrando Daniel. Daniel ia ter a agenda mais cheia dessa nação. Não ia ter dia e nem horário para pregar na igreja nenhuma, porque Daniel ia ser o cara. Mas eu amo a Bíblia, porque naquela época a glória era de Deus. Naquela época, quando acontecia algo assim, a glória era do Pai. Não era a agenda do Daniel que se enchia, era a glória de Deus. Olha, ora para esse Deus. Faz o que esse Deus mandar. Porque o Deus de Daniel, esse é o Deus. Ele tinha foco. E tantas coisas aconteceram na vida de Daniel que ele poderia ter desistido, e ele e os amigos não desistiram. Porque Daniel também viu os próprios amigos sendo jogados na fornalha. Olha quantas emoções que esse moço não passou. Gente, não foi histórias longe uma da outra. Não foi pessoas que não se conheciam. Foi pessoas que se conheciam. Hoje eu estou na cova, ontem meus amigos na fornalha, amanhã o que vai ser? Mas o amor de Deus os envolvia e não tirava eles do foco.
Eles acreditavam tanto nesse amor, que o próprio amor se fazia presente na vida deles. O próprio amor caminhava no meio do fogo. O próprio amor passou a noite com ele. Era o amor. Eles tinham foco. Nós precisamos ter foco. E eu não vou mentir para vocês e dizer que, mesmo nós entendemos o propósito e sermos fiel, mesmo a gente não se contaminando, e mesmo a gente tendo foco, não vai acontecer lutas, e as pessoas não vão se levantar, e nós não vamos chorar, e nós não vamos se entristecer, e nós não vamos nos magoar. Eu não posso mentir para vocês, porque isso vai acontecer. Nós estamos aqui ministrando por 1 ano, é uma nova década, é uma nova história. E se eu aqui nesse altar dissesse: olha, meus queridos, vão embora, cheios desse amor, que nada mais vai acontecer na tua vida, eu estaria mentindo. Porque Daniel era envolvido do amor de Deus, e aconteceu tudo isso com ele. Porque o problema não é você não ter o amor de Deus. Se você entender e abrir o seu coração, Deus vai te depositar o amor dele nessa noite. O problema é você querer abandonar esse amor na primeira luta. Você precisa permanecer firme nele quando vier a angústia, quando vier a dor, quando vier o choro, quando vier as covas, quando vier as fornalhas. É não desanimar, é persistir. O amor dele fala mais alto do que tudo isso. Em Daniel capítulo 10, volta lá. Nós começamos falando do versículo 11. Mas eu quero que você entenda o porquê surgiu isso. O porquê Deus foi lá e falou assim: Daniel, você é muito amado. Daniel, não fica assim não. No verso 2, sobe lá, verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Eu queria ler para vocês agora outras linguagens de mais 3 Bíblias. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Amém? Daniel estava triste e passou 3 semanas assim. Ele não comeu manjares, ele não comeu carne, ele não bebia, ele só orava, ele clamava. Ele pranteava diante do Senhor. E foi através disso, dessa angústia, dessa tristeza de Daniel, que no verso 11 o Senhor fala para ele: Daniel, você é muito amado. Então você vai chorar, você vai clamar, você vai entrar em prantos diante do Senhor. Isso vai acontecer no decorrer da nossa vida. Lutas vão acontecer, pessoas vão se levantar. Mas lembre-se todos os dias que você é amado, que Deus te ama. E a Bíblia fala que nessas 3 semanas que Daniel ficou sem comer e sem beber, coincidiu com as festas que eles comemoravam, que tinha muita comida, eles festejavam, que era a Páscoa, a festa dos pães, e coincidiu com os mesmos dias que ele decidiu não fazer nada disso, porque ele estava em pranto, ele estava triste, ele estava chorando. Vai ter momento que todo mundo vai estar festejando do seu lado, e você vai estar abatido. Mas isso não significa que Deus não te ama. Porque aí o Senhor veio para ele e falou assim: meu filho, Daniel, eu te amo. E sabe, desde o momento que você colocou o seu clamor diante de mim e começou a chorar, eu já te respondi. Mas sabe o que aconteceu? Você ficou 21 dias assim.
orando, chorando, clamando. E olha, nos céus aconteceu uma luta entre o céu e o inferno durante 21 dias para que a sua bênção acontecesse. Porque o propósito do diabo é isso, deixar você chorando. Mas o propósito de Deus é te ver sorrindo. E quanto mais nós clamamos, mais o céu guerreia por nós. Mas quanto mais nós nos isolamos, mais o diabo vem sobre a nossa vida. Daniel podia estar triste, mas não clamar, não orar, não jejuar. Aí com certeza as bênçãos não tinham chegado. Mas quando ele decidiu estar triste, mas orar e clamar e jejuar e abrir mão das festas que ele tanto gostava, em prol de algo, as coisas aconteceram. Quanto mais nós renunciarmos à nossa carne e à nossa vontade e dizermos sim para a vontade de Deus, as coisas de Deus acontecem por nós. Porque Ele nos ama. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo isso. Ele te amou primeiro. E se você ainda não sentiu a preciosidade desse amor, se você ainda não se sentiu envolvido por esse amor verdadeiro, eu quero que você ore agora e sinta Ele te tocar no seu lugar. Se coloque em pé, em nome de Jesus.